Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer essa pintura. Fizemos esse risquinho no nosso último vídeo, não é? Vamos ver então a pintura agora. Eu vou levemente umedecer o meu tecido, umas borrifadinhas bem suave com água. Isso ajuda a nossa tinta grudar melhor no tecido, o pincel deslizar melhor também, mais rápido, mais fácil, protegendo até os pelinhos, diminui o atrito entre o tecido e o pincel. Isso ajuda a dar uma vida mais longa também para os nossos pincéis. Eu gosto de levemente umedecer o tecido antes de pintar. Quando eu quero uma pintura mais borrada, então eu molho, coloco uma quantidade maior. Mas quando eu quero apenas facilitar mais o meu trabalho, deixar mais rápido, proteger mais o pincel, eu faço apenas isso, coloco uma borrifadinha bem pouquinha de água, quase nada. Eu tô usando aí o rústico e o amarelo canário para fazer esse acabamento, fazer esse chão para nosso desenho. O rústico eu vou deixar para aquela região de maior sombra, região de maior profundidade. Olha só a região de profundidade do nosso desenho, nossa pintura. Fica lá pertinho do risco, fica no encontro entre chão e risco, nosso desenho em si. Quando a gente vai se afastando, a gente vai ganhando espaço mais aberto, a gente não tem mais a sombra desses elementos assim muito marcada, então a gente vai distribuindo uma porção maior do amarelo canário e sumindo com essa tonalidade do rústico. O pincel que eu estou usando é um pincel número 14, ele é bem, assim, já bem acabadinho, bem cortado, bem lixado, ajuda para não borrar o nosso desenho. Veja que eu vou colocando sempre uma camada a mais desse amarelo, para não deixar muitas manchas. As manchinhas que eu quero são apenas alguns risquinhos na horizontal. Quando eu vejo que está uma separação muito forte, muito marcada entre o rústico e o amarelo canário, eu pego uma porçãozinha a mais do amarelo e passo. Para a parte de fora, eu vou levando já o pincel quase sem tinta, para que ele vá sumindo em cima do tecido, vá se esfumaçando em cima do tecido. Vou colocando um pouquinho mais de rústico nas regiões onde eu quero maior sombra e também para marcar, para manchar um pouquinho mais esse amarelo, deixando os risquinhos na horizontal que lhes falei. Aí eu vou colocar umas batidinhas com esse amarelo mesmo, dando a entender que tem umas folhagenzinhas ou umas pequenas flores, algo bem discreto. O rústico que eu coloquei do lado direito dessas batidinhas é para dar uma sombra para elas nesse chão. Se depois que você terminar aí a sua pintura, esse amarelo apagar um pouquinho, você pode estar reforçando. Coloquei também uns risquinhos com o rústico, como se tivessem os galinhos segurando essas folhagens. A tinta só na quina do pincel, quase nada. Esse outro lado, ali, eu vou fazer também uma sombra, para colocar umas batidinhas também na parte de cima, dando a entender que tem mais um galinho aí. Olha só os galinhos que eu tô puxando. E agora eu vou colocar as batidinhas. Não lavo o pincel. Se ficar umas sujeirinhas do rústico, não tem problema. Cai como uma sombra para esse amarelo. Essas batidinhas com esse amarelo canário. Você pode estar colocando isso aí em tons verdes. Poderia estar usando algum verde aí. Verde oliva com branco.
Um verde pântano com branco também fica bom, um verde pântano com verde maçã. Para o moranguinho, próximo ao moranguinho, eu vou pegar o vermelho, esse é o vermelho fogo, eu vou pintar esse encontro do risquinho dele com o fundo. Para a parte do fundo, eu vou espalhar o vermelho junto com o verde soft. No encontro do risco com a parte para o fundo, eu coloco o vermelho e vou me afastando do risco usando o verde soft para ir suavizando. Vou deixar um pouco manchado, não vou emendar demais, vou deixar como se tivesse umas batidinhas, algo mais discreto aí atrás. Olha só, eu fiz a mesma coisa para os dois lados, para o encontro do morango e o fundo. Agora, para a parte das folhas, eu vou passando o verde soft. Eu vou passando tanto na folha quanto para o fundo. Depois a gente faz essa separação de fundo e folha. Mas para já eu vou fazendo isso. A parte do fundo eu vou buscando sempre esfumaçar bem. A parte da folha eu vou deixar bem pintada. Agora com o verde oliva, eu vou terminar a parte da minha folhinha. Vai emendando bem esse verde soft e o verde oliva. E vamos, olha, deixando a parte da pontinha da folha mais suave e essa parte que fica por trás do morango e da rosa mais escurinho. Eu peguei um pincelzinho maior para emendar melhor isso aí, emendar mais rápido, fica um trabalho mais rápido. Ele não é maior, ele tem apenas os pelinhos inteiros, tá? Mas é a mesma numeração. A gente tem uma dobrinha para essa folha. E para fazer essa dobrinha aparecer, a gente escurece. Eu vou escurecer um toquezinho essa parte de fora para arredondar ela e vou escurecer embaixo da dobrinha. Esse aí é um pincel número 8 que estou usando agora. Eu não quero essa folha muito escura, então eu vou colocar uns toquezinhos de tinta assim mais suave mesmo. Vou reforçar aí a sombra no centro da folhinha. Vou colocar uns contorninhos, tinta só de um lado do pincel. Lembrando que esses contornos você pode estar colocando com o pincel número 0. E vou colocar contorno também para o centro dela. Bem suave, pouca coisa. E vou deixar essa folhinha assim, com essas tonalidades. Se você quiser, você pode usar um branco aí para dar mais luminosidade. Olha só. Puxar uns galinhos com o verde oliva e colocar umas batidinhas com ele mesmo. Para essas batidinhas, você pode estar colocando luz com o verde soft. Olha só. Ou com o amarelo canário. No caso, aí eu coloquei com o amarelo canário. Se você quiser mais luminosidade, coloque com o verde soft. Vou começar essa outra folhinha com verde oliva. A minha intenção é deixar ela um toque mais escuro. Ela tá por trás de tudo isso e não está distante. Então, eu vou deixar ela com mais sombra. Para isso, você pode estar enchendo ela toda com verde oliva ou você pode estar enchendo grande parte dela. Você vai conseguir deixar ela numa tonalidade mais escura. Eu vou encher ela toda para você ter noção. Olha só, vou encher tudo isso com cuidado para não borrar o em volta. Nós não vamos fazer um acabamento em torno de toda essa folhinha, então a gente já vai fazendo ela com cuidado
porque nós não vamos precisar crescer um acabamento aí em cima. Agora eu peguei o verde soft e vou começar a colocar a luminosidade. Lembrando que se você não tem o verde soft, você pode estar usando aí azul bebê, você pode usar o amarelo bebê, branco, areia, palha, uma tonalidade clarinha. Você pode usar até mesmo o salmão bebê. Vou colocar um pouco mais de luz para essa aí embaixo, para que essa separação fique ainda mais marcada. Aí em cima, luminosidade também. Um contorninho por essa região mais clara que vai aparecer. E olha só as nervuras que eu vou colocar para essa. Vou colocar com o verde soft. Vou apagar elas um pouquinho para ficar uma certa luminosidade. Menos nervura, mais luminosidade, literalmente. E assim fica a nossa folhinha, bem mais escurinha. Você pode escolher uma que você gostou mais e pintar todas elas. Eu não gosto de ficar me preocupando com o que eu fiz em uma pintura para fazer igual em outra. Você pode perceber que geralmente eu sempre pinto uma folha diferente da outra. Eu acho mais prático e a gente acaba dando um trabalho de luz e de sombra diferenciada e bem mais agradável. Eu estou marcando luminosidades para essas nervuras, uma vez que eu não quero que tenha uma nervura muito marcada em um tom clarinho aí em cima. Não quer dizer que você não possa colocar. Pode colocar e o resultado será bom também. Eu tenho aí, olha, nessa parte de baixo, essa folha que está dobrada. Então, você pode pintar uma parte e depois pintar a outra, como por exemplo a parte de dentro, que eu vou encher ela toda com verde oliva, e depois pintar essa parte de fora. Ou você pode pintar tudo e depois, mesmo se o seu risquinho se apagar, não fica difícil de você encontrar uma pontinha e uma dobrinha para ela. Olha só, enchi tudo isso com verde oliva. Vou passar um toque de luminosidade nesse centro, fazer uma separação. E vou pegar uma quantidade maior do verde soft para fazer aparecer essa dobrinha. Mas antes eu vou deixar a parte de dentro toda prontinha. Aproveitar a luminosidade que fiz para aparecer umas nervuras em cima dela. Agora eu coloco um excessozinho aí, olha, uma boa porçãozinha do verde soft e já faço a dobrinha, essa dobrinha da frente. Para essa dobrinha, você pode deixar ela com as bordas irregular, que fica bem mais interessante, fica mais bonitinho. Pincelzinho número 4, estou usando agora para fazer esse detalhe. Essa folha é bem pequenininha. O pincel número 2, número 4, vai dar para fazer ela com tranquilidade. A nossa última folhinha, eu enchi ela toda com verde soft e esfumacei esse soft em volta dela. Agora, com o verde oliva, eu vou detalhar um pouco. Na parte que fica embaixo do morango e da rosa, eu escureço um pouquinho esse centro, mas eu quero essa folha bem clarinha. Então, apenas vou colocar umas sombras bem suaves. Você não se preocupa com isso, quando a gente pinta essa folhinha que some em cima do fundo, porque a gente, colocando os contorninhos, ela vai aparecer muito bem. A gente não tem que fazer ela toda escura para que ela se destaque do fundo, da parte do fundo, uma vez que é tudo o mesmo tom. A gente apenas coloca uns leves contornos e já dá a ideia de que a nossa folhinha está ali. Para já, eu estou fazendo as nervuras, esfumaçando elas um pouco para dar um toque esverdeado
a mais a nossa folhinha. E agora uns contornos que não precisa ser lado a lado, aquele contorno completo, mas uns contorninhos que vai dar a ideia da nossa folhinha. Vou puxar uns risquinhos também aí. Esse é um pincel número 4. Tinta só de um lado dele. Vou colocar umas batidinhas. Aliás, esse é um pincel número 6. Fizemos uso para essa pintura até então de pincel número 14, pincel número 8, número 6 e número 4. As batidinhas que estou colocando do soft do verde oliva, veja que vai ficando bem suave. Peguei o amarelo canário e coloquei umas batidinhas também. Isso é o amarelo ouro. Vamos começar então a pintura dos nossos morangos. No lugar de luminosidade, eu enchi com amarelo ouro. E nos lugares que eu quero mais escurinho, eu vou terminar de encher com o vermelho fogo. Você pode estar usando vermelho tomate, vermelho escarlate, fogo vivo, o vermelho que você quiser colocar aí. Essa emenda, eu vou fazer ela bem manchadinha. Uma emenda mais com batidinhas. Se manchar um pouquinho o vermelho em cima do amarelo, não tem problema. Depois pega um pouquinho mais do amarelo e vai melhorando esse encontro. Se você crescer demais também o vermelho para cima do amarelo, você também pode estar pegando um pouco mais dele e espalhando para cima do vermelho. Vai ficando um alaranjado, mas fica bom. Esse é aquele morango bem básico, bem fantasia, de um desenho bom para o nosso dia a dia, para enfeitar um pano de prato, uma pintura mais rápida. Olha só, ponto de luz do nosso moranguinho, a luz mais marcada, e os pontos mais escurinhos que a gente vai também escurecer um pouco, trazendo sombra para arredondar o nosso moranguinho, dar aquela ideia de esfericidade. Com o próprio rústico, eu vou escurecer, colocar as sombras para essa parte do em volta do nosso morango, para arredondar ele um pouquinho. As sombras que eu vou colocar com o rústico mesmo. Você pode estar usando vinho aí na sua casa. Pegue pouco rústico, não precisa deixar a sombra muito forte, muito marcada para o nosso moranguinho. A gente vai arredondar ele um pouco apenas com essas sombras. Vou fazer a pintura do outro, depois a gente detalha um pouco. A pintura desse outro será o mesmo processo. Vou colocar o amarelo ouro e vou terminar com o vermelho fogo. Primeiro eu me preocupo com esse encontro de amarelo ouro e vermelho fogo, depois eu termino de preencher todo o meu moranguinho. Pincel número 6, meu morango não é grande, embora eu sugiro, se você quiser fazer essa pintura em um pano de prato, que você imprima esse desenho em uma folha A3. Ele é um desenho rápido, ele é um desenho bom para a gente fazer para um pano de prato. Agora, com o rústico, eu vou escurecer essa região aí embaixo, olha só. Veja que eu vou levando pouca coisa e vou distribuindo essa sombra com as batidinhas. Essa parte embaixo da folha também vou escurecer um pouco. E veja que eu vou deixando manchadinho por cima do morango com esse tom do rústico. Eu coloquei um toquezinho do verde soft aí para iluminar melhor essa região. Para as sépalas do morango, eu vou encher com o verde pinheiro. Vou encher tudo isso aí com verde pinheiro. Eu vou colocar um verde diferente, até porque
Essas folhas que estão aí em volta não são folhas de morango, mas sim da rosinha. Então, eu vou dar um toque de cor diferente para a sépala do morango, diferenciando das folhas da rosa. Vou puxar esse cabinho, encher tudo isso aí com esse verde pinheiro e vou colocar um pouco de luminosidade com verde soft. Com verde soft, eu vou separando as sépalas e deixando umas luminosidades para ela. Nessa hora, você vai optar se você quer deixar essas sépalazinhas mais clarinhas ou mais escurinhas. Se você quiser elas com mais luminosidade, mais clarinhas, coloca uma quantidade maior do verde soft. Sugiro que pegue pouquinha tinta só na quina do pincel, porque aí você vai ter um controle maior da quantidade de tinta que vai levando e dos detalhes que você precisa fazer em cima dessas sépalas que são pequenininhas. Esse pincel é um pincel número 2, bem lixadinho, bem acabadinho. Esse toque de luminosidade vai fazendo todas as sépalas aparecerem. E se quiser, você pode puxar um pouquinho também para o cabinho, ou pode deixar ele escuro, desde que ele apareça bem aí em cima do seu desenho. Quanto a esse risco, gente, eu vou deixar ele disponível nas fotos do meu Facebook, Instagram. Algumas pessoas também me pedem pelo WhatsApp. Eu deixo também ele na comunidade do próprio YouTube. Se você abrir meu canal, você vai encontrar lá um cantinho que tem o nome comunidade. E lá eu vou deixando alguns riscos. Eu tenho deixado também os últimos riscos. Eu tô só arrumando essas pontinhas dessas sépalas com o verde pinheiro, deixando elas aparecerem melhor. Terminada essa parte, eu vou manchar, olha, alguns pontinhos com rústico por cima dessa polpa. E em cima desses pontos escurinhos, dessas sombras que estou colocando, eu vou distribuindo, olha, um pinguinho do amarelo canário. Pode colocar o ouro, limão, o que você quiser. Eu não vou deixar eles assim tão fortes, eu vou esmagar um pouquinho isso aí para suavizar, porque se a gente deixa ele dessa forma, parece que eles aparecem mais, esses pinguinhos estão aparecendo mais do que o morango. Quando a gente, olha, esmaga um pouquinho eles em cima da pintura, parece que a gente, de fato, coloca eles ali na fruta. A gente não deixa solto, uma coisa solta jogada ali em cima de nossa pintura. Se na hora que você fizer isso apagar muito, você reforça aqueles que ficaram muito apagados. Coloca mais um toquezinho, bem pouquinho. E isso eu vou fazer para os dois. Viu que fica melhor, fica aparecendo, mas não fica tão saltado, tão solto. A flor em si, eu vou enchendo ela, olha, vou passando aí o rosa bebê, pincelzinho 14, esse daí tem os pelinhos maiores do que o outro que a gente usou. E eu vou enchendo isso com tranquilidade. Não vou me preocupar com risco, o rosa bebê, ele é bem suave, dá para eu encontrar todos os meus risquinhos. Eu vou colocar uma base para minha florzinha. Cuidado para você não borrar. A parte de cima, você pode esfumaçar esse rosa bebê como sombra, como fundo para isso aí. Mas essa parte de baixo, cuidado para você não borrar tudo que já está aí pintado. Olha só essa região aí em cima, que eu vou passando por cima do fundo. Vou levando além do meu risco.
Procure esfumaçar esse rosa bebê desse fundo, para que ele vá se perdendo no branco do tecido. Agora, com o vermelho queimado, eu vou colocar umas sombras. Observe os pontos onde eu vou distribuindo essas sombras em cima da nossa rosinha. Veja que eu vou com a pintura bem solta, eu não estou preocupada ainda com os riscos, o risco do nosso desenho. A ideia é colocar profundidade para essa parte aí, essa parte de baixo da tacinha dela, do copinho dela, e para esse centro, que precisa ter uma profundidade também bem marcada. Depois da gente colocar essas sombras, aí sim a gente vai se preocupar com os risquinhos. Olha só, isso aí é o rústico. Eu vou agora colocar com esse rústico uma sombra mais detalhada. Escurecer essa região aí central, fazer já uma certa separação de pétalas para essa parte de baixo. Tinta só na quina desse pincel. Pra gente não levar muita tinta aí, é bem pouquinho, viu? Cuidado para você não colocar muito tom escuro em cima dessas tonalidades que são clarinhas. Veja que a gente já deu uma ideia de separação dessas pétalas aí embaixo. A gente já aproveitou um pouco as marcas dos nossos risquinhos. Tô passando um toquezinho aí de amarelo. Você pode estar usando o amarelo bebê ou canário. Eu tô aproveitando um pouquinho do meu amarelo canário mesmo para passar por essa região. No lugar do rústico também fica bom colocar o sépia, viu? Para essa rosinha. Agora, com o branco, eu vou colocar as luminosidades, fazer as separações das nossas pétalazinhas. Já mudei o pincel, o nosso trabalho agora será mais lento, mais delicado. Estou fazendo uso do pincel número 6. Luminosidade para as bordas das nossas pétalazinhas. Essa região aí em cima, ela é a região mais delicada, porque tem uma quantidade grande de pétalas. E essas pétalas, elas são bem pequenas, bem menores do que essas de baixo. As de baixo já estão definidas, fica muito mais fácil da gente trabalhar com elas. O risco ainda dá para ver, então a gente vai aproveitando, ou seja, eu sugiro que você passe o seu risco um pouquinho mais marcado, para que você não perca ele. E na hora de você fazer esse acabamento, você vai passando o branco em cima desse risquinho. Você colocando esse branco bem em cima dele, você vai sumindo ele. A gente vai fazendo aquelas pétalas que são um pouco maiores. Depois a gente sai colocando que umas vírgulazinhas por aí por cima, dando a ideia de pétalas menores. A pintura dessa rosa, se você passar o seu risco assim forte, que você não perca, e caso você tenha dificuldade com pintura de rosas, ela não é difícil. Você veja que eu enchi, eu fiz um fundo com o rosa bebê. Depois eu vim e coloquei uma sombra com o vermelho queimado, uma sombra bem solta. Você apenas precisa observar os lugares por onde foram colocadas. Com o rústico, eu já melhorei as separações de pétalas da parte de baixo e aprofundei o centro. Agora, eu vou só aproveitando os risquinhos do meu desenho e olha só, marcando eles. A parte de cima, a gente vai colocando
Olha, colocando esse branco e puxando para o centro da nossa folhinha. Aliás, toda a luz dela, a gente vai puxando pensando no centro dela. Mas essa de cima, a gente vai puxando ela para baixo, não é? Vai colocando essas luzes e puxando o que para baixo. E as pétalas de baixo, a gente vai colocando as luzes e puxando o que para cima. Aí a gente vai colocando uns toquezinhos menores, umas pétalazinhas menores. Aí a gente coloca alguns cortezinhos a mais. E vamos detalhar agora essa parte aí de fora. Luminosidade para essa parte arredondada aí, um pouquinho mais afora. Essa é uma rosa fantasia. Se nós estivéssemos tentando uma coisa mais, um pouquinho mais realista, a gente precisaria de sombra para essa parte aí mais arredondada. Aí eu vou colocar mais uma dobrinha. Essa dobrinha, depois você, todas essas dobrinhas, se você quiser mais luz para elas, depois você pode estar reforçando com o branco. Você pode colocar até quando a rosa já estiver seca. Fica um pouco mais marcado. Essas pétalas maiores, elas são bem tranquilas de serem feitas. Você vai colocar a luminosidade para essa parte de fora e puxar para dentro da sua rosinha. Eu vou deixar ela com uma luminosidade mais emendada, deixando mais sombra para o encontro das pétalas. Dá mais profundidade. A parte de fora, maior sombra, conforme vai indo para o centro da flor, menos luminosidade para dar mais profundidade, não é isso? Aí uma dobrinha. E com uns toquezinhos, tá vendo? Com o branco, a gente vai melhorando essas separações. Vai fazendo as nossas pétalazinhas aparecerem um a um. Você precisa ir trabalhando agora com um pouquinho mais de tranquilidade, pouquinha tinta. Fiz uma dobrinha para essa parte aí de fora. E vou colocar a luminosidade para nossa última pétalazinha, então. Veja que eu emendei bem essas tintas, eu não deixei muito manchado. Agora, para essa região central, a gente vai também trabalhar ainda um pouquinho. Vou colocando um pouco mais de branco para essas minhas dobrinhas. Veja que eu mudei o pincel. Eu tô usando um daqueles pincéis de cabo vermelho, que tem um pelo mais macio que os pelos do pincel amarelo, né? Aquele de cabo amarelo. Esse pincel, ele leva uma quantidade maior de tinta, ele deixa um excesso maior de tinta no tecido. Vou só melhorando as luzes, que eu quero deixar mais forte, mais marcada, para a gente finalizar essa parte da rosa. Deixar ela basicamente pronta. O trabalho com esses pincéis, eles são assim, bem diferentes. O pincel de cabo amarelo, que é aquele que mais uso, porque eu sempre digo a você, pouca tinta, pouca tinta. Eu trabalho com pouca tinta de fato.
Se você tem o costume de trabalhar com esses pincéis de cabo vermelho, você vai perceber que ele deixa uma pintura com uma quantidade de tinta bem maior. Um toquezinho mais de luminosidade para essas pétalazinhas, para essa região central, um pouco mais de rústico, para aprofundar mais isso aí. E com batidinhas, vou deixar manchadinho mesmo. Suavizei um pouco as pétalas centrais. E veja que ficou bem mais profundo. Agora, uns toquezinhos, você pode estar colocando aí de amarelo, você pode estar colocando de branco. O ideal é que você coloque o amarelo canário, ouro, um pouquinho de amarelo aí, limão. Eu vou só melhorar o contorno ali do meu moranguinho. Colocar uma sombra lateral para essa região que tem essa depressão, esse corte mais baixinho. Bom, gente, e assim fica a nossa pintura para hoje. Espero que tenha sido útil. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!